Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário da CCA Bernardon. No primeiro módulo eu vou tratar da legislação federal, na sequência o colega Luiz Antônio vai tratar da legislação estadual e por último o colega André da legislação previdenciária. O primeiro ponto que a gente traz para análise na legislação federal já é um assunto recorrente que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Como todos bem sabem, no último dia 13 de maio desse ano, através de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, foi decidido em instância final, superior final, de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o ICMS destacado em nota fiscal. Além disso, também essa decisão foi no sentido de que esses efeitos da exclusão, eles valem a partir de 15 de março de 2017. Então, foi modulado os efeitos, de forma que, para aquelas empresas que já tinham ingressado com a ação até 15 de março de 2017, os efeitos retroagem nos últimos 5 anos anteriores à data do ingresso da ação. As empresas que não tinham ingressado em juízo com a ação até 15 de março de 2017, os efeitos são somente a partir de 16 de março. Ou seja, um contribuinte que até hoje não ingressou com a ação na justiça, ele pode repetir os valores pagos indevidamente de PIS e COFINS sobre o ICMS que estava incluso na base de cálculo das contribuições, mas somente retroativo a 15 de março de 2017. Ele não pode pegar de períodos anteriores. Diferentemente daquelas empresas que já tinham ingressado em ação. É lógico que existe aí também uma questão jurídica que está sendo analisado, que é com relação àquelas contribuintes que tinham ingressado com ação na justiça após 15 de março, mas que já tinham decisão judicial transitada em julgado antes dessa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então aí é uma discussão jurídica que existe, por certo deve prevalecer de como quem já tinha decisão favorável quando da decisão do Supremo, vai valer o trânsito em julgado mesmo que a ação tenha sido entrada após. Mas isso é uma discussão jurídica que os tributaristas vão enfrentar nos próximos tempos aí com a Receita Federal. Mas a grande questão que fica é os contribuintes que não tinham entrado em juízo ou não entraram até hoje e que pretendem repetir os valores que foram pagos indevidamente nos últimos, de 2017 para cá, 15 de março. De que forma fazê-lo? Bom, a Receita Federal, ela já se pronunciou através do Manual Prático das Contribuições, de que os contribuintes que pretendem repetir esses valores, eles devem refazer as devidas retificações dos arquivos que geraram os débitos. O que significa dizer que para uma empresa repetir os valores de 2017 para cá, de 15 de março de 2017 para cá, será necessário retificar todas as FD contribuições que forem entregues para, assim, recalcular o quanto que seria o débito corrido, devido, e o quanto foi pago a maior. Por óbvio que, se tratando de retificação de FD contribuições, a situação não fica só por aí, né? Porque, como bem sabem, ao retificar uma FD contribuições de 2017, 18, 19, 20, o contribuinte está alterando a despesa do PIS e a despesa da COFINS. Por óbvio, ele está também alterando o resultado tributável para aquelas empresas que adotam a sistemática do lucro real. O que significa dizer que as empresas que são tributadas pelo lucro real, além da retificação das FD contribuições de 2017 para cá, para repetir os valores das contribuições pagas a maior, será necessário também retificar a ECF, porque
se a empresa pagou o PIS e COFINS a maior em maio de 2017, junho, julho e até hoje, e esses valores ela vai repeti-los, ela vai ter que necessariamente, além de retificar as FD contribuições, retificar a ECF 2017, retificar a ECF 2018, 19 e 20 e tal. Por quê? Para buscar de volta, para acertar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social que foram declarados naqueles anos em função da apuração indevida de PIS e COFINS. Então, a busca de valores que foram pagos a título de PIS e COFINS, mediante retificação das FD contribuições, consequentemente, reflete na retificação também da ECF para ajustar as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Por óbvio que nesse caso as empresas se vão ter PIS e COFINS para buscar de volta, para repetir, por outro lado vão ter imposto de renda e contribuição social a pagar, porque se o lucro ficou indevidamente a menor naqueles anos, com a retificação vai haver um aumento do resultado tributável e, por consequente, um aumento do imposto de renda a pagar, da contribuição social a pagar, e estes com multa e juros. Até o momento não há nenhum dispositivo por parte da Receita Federal que autorize as empresas a fazerem uma repetição dos créditos de PIS e COFINS de forma extemporânea, sem a necessidade da retificação dos arquivos. Então, esse é um dos efeitos para aquelas empresas que não ingressaram em juízo, não pretendem, mas que pretendem repetir os valores que foram pagos nos últimos anos, de 15 de março de 2017 para cá. Então, a resposta que a gente dá para os contribuintes, os clientes que perguntam como repetir, é retificar as FD contribuições, ajustar as bases com a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS, e na sequência retificar a ECF para adicionar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social o PIS e a COFINS que foram lançados a maior indevidamente em despesa. Por óbvio, retificar DCTF para complementar recolhimentos de imposto de renda e contribuição social, esses com multa e juros. Esse então seria o nosso recado sobre esse assunto aí, que é um assunto recorrente e que diz respeito, afeta várias empresas, vários contribuintes. Basicamente nesse sentido. Agora, nós temos um outro tema aí em debate que diz respeito à tomada de crédito de PIS e COFINS sobre fretes nas transferências entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Recentemente nós tivemos aí um cliente que sofreu a glosa de crédito sobre frete nas transferências de mercadorias entre os seus estabelecimentos. Que a Receita Federal, muito embora os contribuintes tenham decisões favoráveis no CARF e na Justiça, ela ainda continua não aceitando o crédito, a tomada de crédito sobre frete nas transferências de mercadoria entre o estabelecimento da pessoa jurídica. Por quê? Porque, infelizmente, o legislador, quando ele estabeleceu o direito ao crédito do frete, ele deixou fixo que é o crédito de frete sobre armazenagem de mercadoria e frete na operação de vendas. Então, o que quer dizer isso? A Receita Federal faz uma análise literal e ela, por enquanto, ela continua até hoje não aceitando de forma mais livre a tomada de crédito sobre fretes nas operações de transferência entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Muito embora, como eu disse, muitos contribuintes já obtiveram decisões favoráveis, tanto no CARF quanto na esfera judicial. Mas fica o destaque que a Receita Federal, mesmo com essas decisões que são contrárias aos seus interesses, ela permanece na decisão de glosar os créditos sobre fretes na transferência de mercadoria entre os estabelecimentos da pessoa jurídica. E por último aqui, vamos dar mais uma pincelada
sobre a questão que diz respeito ao censo de capitais estrangeiros no país. Então, nós em dois painéis tributários anteriores já destacamos essa obrigação acessória, que é perante o Banco Central do Brasil, onde todas as pessoas jurídicas que em 31 de dezembro de 2020 eram devedoras, tinham obrigações para com pessoas físicas ou jurídicas não residentes no país, ou detinham a participação de não residentes no país no seu capital social, estão obrigadas a cumprir a entrega do censo de capitais estrangeiros no país. Pois bem, o censo de capitais estrangeiros no país para esse ano, ele é diferente do censo do ano de 2019. Por quê? Praticamente o Banco Central tem dois modelos de censo, o censo anual e o quinquenal. O quinquenal, então, o anual é aquele que os anos caem de 1 a 4 e o quinquenal 5 e 0, certo? Então, o que acontece? 2020 é o censo quinquenal. Esse censo quinquenal, ele é mais abrangente, porque pega um número maior de pessoas jurídicas obrigadas à entrega desse censo. Por exemplo, para os senhores terem uma ideia, o censo anual, que era 2019, por exemplo, era só para pessoas jurídicas que tinham a participação de não residentes de valor ou igual a 100 milhões de dólares, certo? E tinham obrigações para com não residentes superior a 10 milhões de dólares. O censo quinquenal não. O censo quinquenal, que pega 2020, qualquer participação no capital da pessoa jurídica de não residente já determina a obrigatoriedade da entrega do censo. E, por outro lado, as pessoas jurídicas que têm obrigações para com não residentes de valor igual ou superior a 1 milhão de dólares já estão obrigados à entrega do censo ao Banco Central. Então, o prazo de entrega do censo, ele se iniciou em 1º de julho e vai até às 18 horas do dia 16 de agosto de 2021. Então, praticamente, já tem pouco menos de 2 semanas para a entrega. A multa para as pessoas jurídicas que não cumprirem com a entrega do censo do Banco Central, censo de capitais estrangeiros, estando obrigada, ela pode chegar até a R$250 mil. E ali nós temos recebido algumas consultas. Por exemplo, semana passada recebemos uma consulta de um contribuinte, um cliente que perguntou se o valor da dívida de 1 milhão de dólares, ela era uma dívida por operação ou global. Ela é global. Se a pessoa jurídica tem várias obrigações para com não residentes e o somatório dessas obrigações for igual ou superior a 1 milhão de dólares, ela está obrigada a entregar o censo de capitais estrangeiros ao Banco Central. Por quê? Porque o somatório das suas obrigações em dólar, em 31 de dezembro de 2020, era igual ou superior a 1 milhão de dólares, mesmo que individualmente ela tivesse várias obrigações de valor inferior a 1 milhão de dólares. Então, o que determina a obrigatoriedade não é o valor individual por credor, é o montante das obrigações em dólar para com não residentes. Se tem várias obrigações, mesmo que inferior a 1 milhão de dólares, mas o somatório delas ultrapassa 1 milhão de dólares, obrigatoriamente essa pessoa jurídica está sujeita à entrega do censo de capitais estrangeiros, sob pena de incorrer em multa. Então, com relação à matéria da legislação federal da nossa área, seria esse o recado que a gente gostaria de ter transmitido aos senhores. Deixamos aí na sequência o colega Luiz Antônio e desejamos já a todos uma boa semana. Um abraço e até a próxima live.
a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, nós vamos tratar hoje da legislação federal vinculada ao IPI. Não houve alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, nem mesmo instruções normativas. Então, diante das inúmeras alterações que têm ocorrido na legislação estadual, então deixamos de tratar de consultas vinculadas ao ICMS e vamos tratar de uma consulta que foi feita nesta semana, a nossa equipe de consultores, sobre a legislação do IPI, no que tange às vendas com suspensão do IPI, de acordo com o artigo 29 da Lei 10.637 de 2002. A pergunta: é possível realizar vendas de insumos ao abrigo da suspensão do IPI? Com base nesse artigo 29 da Lei 6.537, ou melhor, 10.637, sim, é possível se realizar vendas ao abrigo da suspensão do IPI, desde que o adquirente atenda às condições que estão estabelecidas na legislação para esse fim. As empresas industriais, então, que fabricam preponderantemente os produtos classificados nas NCMs, nos códigos, né, de classificação fiscal, previstos ali no artigo 29 da Lei 10.637, gozam desse benefício da suspensão do IPI na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem, desde que apresentem uma declaração de que atendem aos requisitos estabelecidos na referida lei para a fruição do benefício fiscal. Especificamente, este artigo 29, ele diz o seguinte: as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagens classificados, ou melhor, destinados a estabelecimentos que se dediquem preponderantemente à elaboração de produtos classificados nos códigos 2, que refere-se a carnes, industrialização de carnes, 3, relativamente a peixes, 4, laticínios, 7, produtos hortícolas, 8, frutas, industrialização sempre, né? Industrialização desses produtos, 9, cafés e chás, 10, cereais, nós temos aí o nosso arroz gaúcho, né? Também 11, então seria moagem de trigo, 12, plantas oleonígenas, 15, gorduras e assim por diante. Vários outros itens, né? Ou melhor, NCMs, né? Capítulos do Código de Classificação Fiscal do IPI, como costumamos chamar, né? Inclusive produtos químicos lá do capítulo 28, capítulo 29, produtos farmacêuticos também, do capítulo 30, e temos também dos artigo no capítulo 31, que seriam fertilizantes, e aquilo que mais alcança aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, que seria os calçados da posição 64. Então, todos estes códigos, né, relativos a indústrias se dedicam à produção destas mercadorias, né, todas com incidência tipificada lá na tabela do IPI, inclusive aqueles correspondentes à notação NT. Mesmo que o produto industrializado tenha a notação NT, não tributado, eles sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Então, nós temos, então, no caput, podemos dizer assim, né, do artigo 29, este benefício. Mas também se aplica este benefício às saídas de matérias-primas e produtos intermediários e materiais de embalagens, quando adquiridos por estabelecimentos industriais fabricantes preponderantemente de componentes, chassis, carrocerias, partes e peças dos produtos relacionados lá no artigo 1º
da Lei 10.485 de 2002. São fabricantes e importadores de máquinas e implementos e também veículos, todos relacionados pelas respectivas NCMs, que constam lá neste artigo, assim como as partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante dos produtos classificados no capítulo 88. Esse capítulo 88 refere-se à produção de aeronaves e aparelhos espaciais e suas partes e peças também. Então, além desses também, as pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras registradas como tal, né, na Receita Federal. Os estabelecimentos industriais fabricantes de bens de informática, né, seriam produtos de tecnologia da informação e de comunicação, todos lá relacionados no artigo 16A da Lei 8.248 de outubro de 1991. Bom, o benefício da suspensão, então, do IPI aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos que fabrica, né, no ano calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% da sua receita total no mesmo período. Então, é vinculado, então, à condição, né, de que os produtos que a empresa fabricante, né, produz, vinculadas a esses capítulos e códigos NCM, né, sejam ou representem 60% ou mais, né, do seu faturamento. Então, isso é importante que seja bem declarado, né, porque não é toda e qualquer empresa que fabrica estes produtos que podem ter a suspensão do IPI na aquisição dos insumos, mas aquelas que preenchem essa condição de faturar 60% ou mais do seu faturamento com a produção desses produtos. Também considera-se, para fins de empresa preponderantemente exportadora, aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano calendário imediatamente anterior ao da aquisição, tenha sido superior a 50% da sua receita bruta total de vendas de bens e serviços no mesmo período, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre as vendas. A suspensão do IPI, então, não impede a manutenção e a utilização dos créditos do IPI pelas respectivas entradas de matéria-prima, enfim, dos insumos, né, empregados nesses produtos que estão saindo com suspensão. O fabricante, né, destas matérias-primas que vão compor produtos beneficiados, né? Então, o fato de a empresa industrial utilizar o benefício da suspensão na saída do seu produto, que é um insumo para o fabricante que é beneficiado, né, não impede o aproveitamento dos créditos por entradas, tá? No entanto, utilizando o benefício, tem que constar na própria nota fiscal a expressão saída com suspensão do IPI e também o dispositivo que ampara este benefício na nota fiscal, né, ou na documentação do vendedor, né? Obviamente que não é permitido que seja lançado o IPI, ou seja, não pode se destacar no documento fiscal o IPI, exatamente para não confundir o destinatário, pois ali está uma operação que está sendo realizada ao abrigo da suspensão do IPI. As empresas adquirentes, então, elas devem atender, então, às condições que a Receita Federal do Brasil, através de instrução normativas e de demais
requisitos que estabelece, né, ela deve atender todas as condições, né, inclusive aquelas estabelecidas na própria lei 10.637, no seu artigo 29. Além de declarar ao vendedor e de forma expressa que atende todos os requisitos estabelecidos. Tem que haver uma declaração expressa, ou seja, por escrito, para a empresa que vai vender o insumo ao abrigo da suspensão do imposto. A referida, então, declaração é importante, né? E é importante também que o contribuinte mantenha em seus arquivos o cadastro do CNPJ, né, para comprovar que aquele adquirente, né, é uma indústria que tem, né, a atividade amparada pelo benefício estabelecido no artigo 29 desta lei, tá? A Instrução Normativa 948 de 2009, ela regula toda esta suspensão do IPI, né? Vários artigos, enfim, que traz orientações próprias para a saída do produto, né, do insumo, né, com a suspensão do IPI, que esse insumo, essa matéria-prima, material intermediário, vai integrar o produto do adquirente. Então, a declaração é de suma importância, né? Atender os requisitos é de suma importância, né? E as matérias-primas, os produtos intermediários, material de embalagem, tá? Importados diretamente pelo estabelecimento industrial fabricante, tanto dos insumos, né, relacionados no caput do artigo 29, como também no próprio parágrafo 1º, né, eles poderão ser importados ao abrigo da suspensão do IPI, desembaraçado na repartição aduaneira com a suspensão do IPI. Então não é qualquer empresa que importe, né, que tem o benefício, não, mas aquelas que estão beneficiadas por industrializar insumos, matéria-primas, partes e peças desses produtos, né, inclusive embalagens, elas poderão importar também ao abrigo da suspensão. Tá? Uma outra condição muito importante que é exigida pela própria Instrução Normativa 948 de 2009 é que o estabelecimento adquirente deverá informar sem formalização de processo, ou seja, não é um processo junto à Receita Federal, né? Mas deverá solicitar ou informar, né, a Receita Federal, né, a DRF, do seu domicílio fiscal, os produtos que ela elabora, que ela produz, as matérias-primas, os produtos intermediários, materiais de embalagem, que irá adquirir nos mercados interno e externo. Então, os produtos que sairão com o benefício e também as matérias-primas que ela utiliza para digamos assim, atender, né, a esta condição e ter o benefício da suspensão do IPI na aquisição dos insumos que faz de outras indústrias. Também é importante esclarecer que se a empresa atende as condições e fornece a declaração para fins de obtenção da suspensão do IPI, da matéria-prima, enfim, do que está adquirindo, não há, digamos assim, uma exigência de que seja desfeita parte da aquisição com suspensão ou recolhimento de parte do imposto, porque já atendeu a condição para a aquisição ao abrigo da suspensão. Então, independe de que as matérias-primas, os produtos intermediários, materiais de embalagem, sejam utilizados na elaboração do produto que foi referido e que tem o benefício da suspensão do imposto, né? que está lá relacionado como tal.
bastando que seja utilizado no processo produtivo do adquirente. Não pode ser uma operação de revenda, né? Mas, sendo para fins de industrialização de outro produto, não há que se falar em anulação da suspensão do imposto que foi obtida na aquisição do insumo. Isto consta do ato declaratório interpretativo número 12, de outubro de 2014. Por último, gostaria de destacar assim, que não existe uma declaração formal, modelo na Receita Federal. O contribuinte deve elaborar essa declaração, né, de acordo com o artigo 29, atendendo aqueles requisitos ali, né? É importante que tenha assinatura, obviamente, né? E se for reconhecida, melhor ainda, dá mais credibilidade, né? Não há estas regras pontuais estabelecidas na instrução normativa, nem mesmo que seja uma declaração anual, né? Mas, como se trata de um faturamento a ser observado anualmente, nós sempre recomendamos que se faça uma declaração anual. Mas nós sabemos que a Receita Federal tem até mesmo declarado que não precisa ter uma declaração anual, é apenas uma recomendação. Também é bom destacar que as empresas do Simples Nacional estão fora dessa regra, tanto na aquisição dos insumos, como também na própria produção. Então, para fins de suspensão do IPI, não há que se falar, né, em benefício para a empresa do Simples Nacional, nem se a própria empresa adquirente é optante pelo Simples Nacional. Então, não há esse benefício de suspensão. Até porque o pagamento do IPI ele está vinculado, né, Simples Nacional, a um faturamento anual, né, e no caso tem uma tabela, né, de recolhimento junto com outros recolhimentos de impostos que não tem nada a ver com a tributação, né, por débito e crédito, como é no caso do IPI. Tá? Então, as empresas também, outra situação, as empresas equiparadas a industriais também, né? Os atacadistas, né? Também não têm esse benefício, exceto em situações especiais, como lá no artigo 4º da Instrução Normativa 948, ela especifica produtos autopropulsados, né? Classificados pelas NCMs 8429, 8433, 8701, 8702, né? 8703, 8704, enfim, máquinas e equipamentos agrícolas e veículos, né? Que estão, então, beneficiados, né? Mesmo na aquisição de um estabelecimento equiparado industrial, quando, no caso, se trata de uma operação, né, de industrialização por encomenda. Tá? Então, o fato daquele atacadista, né, ter encomendado a mercadoria, né, ter sido feita a operação sob industrialização por encomenda, então nós temos lá no artigo 4º a definição desta possibilidade e também no artigo 21 da instrução normativa, aliás, no artigo 27 da instrução normativa 948, esta especificação. Então, eram estas as orientações que nós gostaríamos de trazer em relação ao IPI e, desde já, desejamos uma boa semana a todos. Bom dia a todos, o meu nome é André Bock da Silva, eu vou iniciar então a minha parte no nosso painel tributário da CCA Bernardon. O que nós tivemos de novidade na semana passada em relação à área previdenciária? Como tem sido nos últimos meses já, nós temos tido muita novidade, muitas alterações no tocante ao E-Social, em razão do início da vigência da nova versão S 1.0.
Então, na semana passada foi postada no portal do E-Social uma nota informando que foi alterada a regra de validação do campo FAP no evento S1005. Essa alteração ela teve por objetivo suprir eventual falha de integração do E-Social com a base do FAP e permitir que o contribuinte possa informar o FAP correto. O procedimento padrão, na versão S1.0, continua sendo o envio do evento sem a informação do FAP, exceto se houver processo que autorize o uso de coeficiente diferente do publicado. A partir do ajuste implantado em 26 de julho agora, de 2021, caso o sistema não encontre o FAP publicado para o CNPJ daquele estabelecimento informado, retornará uma mensagem de erro orientando para o contribuinte para o reenvio do evento com a informação do FAP. Neste reenvio, o FAP informado será aceito, uma vez que não foi encontrado o FAP publicado para esse CNPJ. Salientamos que na versão S1.0, que é a versão nova do E-Social, somente será aceita a informação do FAP caso haja processo ou se o estabelecimento não for encontrado na base FAP, pois nesse caso não terá como comparar o FAP informado com o FAP publicado. Também tivemos na semana passada uma publicação da Caixa Econômica Federal que foi a circular número 952, tratando da nova versão do Manual de Orientações Regularidade do Empregador. A versão 13, que é essa nova versão do manual, dispõe sobre os procedimentos pertinentes à regularidade do empregador junto ao Funegarantia, a concessão do certificado de regularidade do Funegarantia e o parcelamento de débitos do FGTS. Esse novo manual já se encontra disponível no site da Caixa Econômica para download. Também gostaria de comentar que na semana passada nós tivemos dois fatos importantes em relação à legislação trabalhista. Então resolvi fazer um breve espaço aqui para comentar com vocês sobre esses dois temas. O primeiro deles é que após 2 anos e meio da sua extinção, o presidente Jair Bolsonaro, através da medida provisória 1058, recriou o Ministério do Trabalho e da Previdência. Esse novo ministério, que será liderado pelo gaúcho Onyx Lorenzoni, irá responder pelas seguintes áreas que estavam subordinadas ao Ministério da Economia. Então, estará no guarda-chuva do Ministério do Trabalho e da Previdência a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Previdência e a Subsecretaria de Assuntos Corporativos. A outra novidade no tocante à legislação trabalhista, e que é de extrema importância, se refere às normas regulamentadoras. Foi prorrogada a vigência, o início da vigência da redação das normas regulamentadoras número 1, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, a 7, que trata do PCMSO, a NR9, que é da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes nocivos, químicos e biológicos, a NR18, que trata da segurança e saúde do trabalho na construção civil, e de diversos subitens da NR37, que trata da segurança e saúde em plataforma de petróleo. Então, a vigência dessa nova redação dessas NR, da NR1, 7, 9, 18 e 37, que estava programada para iniciar agora no mês de agosto, foi alterada para janeiro de 2022. Tá? Então, a nova redação, ao contrário de iniciar agora em agosto, foi prorrogada para janeiro de 2022.
E encerrando o painel tributário dessa semana, eu gostaria de destacar que entra em vigor, né, agora em agosto, após 3 anos da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as sanções previstas na Lei 13.709. O que isso significa? Significa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já pode aplicar as sanções, as multas, as demais penalidades previstas no artigo 52 da referida lei. Isso sem contar, né, que em caso de qualquer problema de vazamento de dados, a empresa, né, o controlador dos dados, ele pode ter um prejuízo reputacional e um dano à sua imagem muito grande, em razão da violação à LGPD. Então, aquelas empresas que tiverem interesse em contratar um assessoramento para se adequarem às exigências da LGPD, pode contatar-me, né, que o nosso escritório está apto a prestar esse serviço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana.